Olá, estamos começando o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, nós estamos aqui na TV Câmara Mossoró, buscando levar até você informação sobre os mais variados temas, sempre também buscando abordar aspectos jurídicos para deixar você, cidadão, sempre bem informado sobre os seus direitos e dos seus deveres. Toda quinta-feira, então, 7 horas da noite, aqui no canal 23.2 da grade da TCM, um programa inédito para você. E o nosso programa, ele é produzido em parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. O Novo Eleitoral é um instituto que busca levar informação para você predominantemente nas áreas de direito eleitoral e direito partidário. Então, se você ainda não conhece, você pode acessar as plataformas digitais do Instituto. Eles têm o canal do YouTube e também o Instagram, @novoeleitoral. Através deles, você poderá se informar sobre essas áreas do direito para você que é jurista, que é atuante na área, ou então para você que é cidadão e quer estar bem informado, estar por dentro de tudo que acontece no direito e também na política. Sim, porque direito eleitoral e direito partidário estão intimamente ligados com a nossa política. E esse ano, o ano em que teremos eleições gerais, o Novo Eleitoral está promovendo diversas lives através dos seus canais, sempre trazendo autoridades no assunto, professores, juristas, sempre para debater temas importantes e interessantes. Então, acesse e conheça mais sobre o Instituto Novo Eleitoral. Bom, nós temos também o nosso Instagram, @programa Cidadania. Lá você fica sabendo quais os nossos programas, os nossos entrevistados e temas abordados. Então, se você quer sugerir algum tema ou até mesmo convidado, você pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram. Nós estamos aqui para receber a sua crítica, o seu elogio, o seu tema, a sua sugestão, tá bom? Estamos aqui para construir esse canal que é de comunicação entre a gente. Bom, e para conversar, hoje conosco aqui nós vamos trazer um economista que é perito judicial e extrajudicial. E ele vai falar um pouco sobre a atuação desse profissional e vai trazer também um tema bem interessante que tem saculejado aí, numa linguagem bem popular, os tribunais superiores. O que será, então, que dentro dessa área da perícia está aí chegando aos tribunais superiores, está aí tentando formar um parecer acerca desse tema. Então, se você quer conhecer mais sobre essa função do perito e também conhecer sobre esse tema que está intrigando o direito, você permaneça com a gente que daqui a pouco, no segundo bloco, nosso convidado já estará aqui conosco nos estúdios para conversar conosco sobre a perícia. Então, fique aí, aguarda um pouquinho que a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Olá, passageiros! Vocês já ouviram falar da peste suína africana? Uma doença muito contagiosa para nós, suínos, e que pode levar à morte. Ela é causada por um vírus que não faz mal aos humanos, mas que é transmitido aos animais por meio de alimentos, objetos e roupas contaminadas. Por isso, a gente conta com a sua ajuda. Não traga produtos de origem suína de outros países. Peste suína africana. Vamos cuidar para não chegar ao Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O governo federal, através do Ministério da Cidadania, está disponibilizando mais um canal de atendimento para as famílias em situação de vulnerabilidade no país. É o aplicativo do Cadastro Único. Agora, na palma da sua mão, você poderá acompanhar sua situação, verificar os benefícios que recebe, atualizar informações e acompanhar oportunidades. Tudo isso de maneira simples e rápida. Mas lembre-se, o cadastro de sua família tem que estar sempre atualizado. Ao acessar o aplicativo do Cadastro Único, você poderá consultar seus dados cadastrais, conseguir o comprovante de cadastro e acompanhar os benefícios recebidos por sua família. Com o aplicativo, você poderá receber notificações e informativos muito importantes. E não é só isso! Você também poderá atualizar o cadastro por meio da confirmação dos dados já cadastrados. Ainda não faz parte do Cadastro Único? Com o novo aplicativo, você poderá realizar o seu pré-cadastramento e passar pelo processo de avaliação complementar. Confira no aplicativo um mapa dos pontos mais próximos de você. Tudo isso para facilitar o seu acesso ao Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal.
Baixe agora o aplicativo do Cadastro Único, disponível nas plataformas Android e iOS. Para mais informações, acesse o site www.gov.br/CadÚnico. Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Como nós já falamos no bloco anterior, estamos aqui com Naclildo Charles, que é economista, é também especialista em planejamento tributário e perito credenciado nos estados do Rio Grande do Norte, no Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Bom, Naclildo, nós gostaríamos de agradecer inicialmente sua presença, de vir aqui conversar conosco, explicar um pouco sobre a função e a importância do perito, né, nas diversas áreas de atuação, uma profissão que ainda é desconhecida por muitas pessoas. Então, gostaríamos de agradecer sua presença em vir aqui e tirar um pouco das nossas dúvidas. Na verdade, somos nós que agradecemos, né? O convite, pela segunda vez que estamos aqui no programa, fico muito honrado de estar aqui e poder contribuir com a sociedade da melhor forma possível, no esclarecimento das principais dúvidas no que pertine ao objeto a ser discutido aqui. Bom, Naclildo, para a gente começar então, vamos começar pelos conceitos. Para quem não sabe ainda o que é um perito e qual o seu trabalho, você poderia nos explicar o que faz um perito? Bom, a atividade pericial, ela se caracteriza na verdade, por um encargo, ou seja, o profissional ele é responsável pela emissão de laudos ou pareceres, a depender de se ele está atuando no âmbito judicial ou extrajudicial, mas que as duas situações podem possuir uma característica legal, a título de prova para o judiciário. E esse laudo, esse parecer, ele tem que ser elaborado de maneira imparcial, sem a possibilidade de induzir o magistrado ao erro, ou seja, o perito deve estar ali naquela situação judicial ou extrajudicial, a fim de esclarecer tecnicamente ao juízo a situação ao qual ele foi convocado. Então, quer dizer que o perito, ele é uma terceira pessoa, né? É uma pessoa imparcial que vai analisar uma situação e vai dar, então, o seu entendimento sempre baseado nas especificações técnicas daquela área? Isso, exatamente. Conforme a previsão no próprio CPC, que é a Lei 13.105 de 2015, ela prevê, nos seus artigos 464 ao 480, para quem tiver interesse em observar melhor os procedimentos os quais nós fazemos, é preciso deixar claro que o juiz ele necessita de um esclarecimento técnico diante de uma lei judicial para que ele forme a sua convicção, não é? E, para tanto, o trabalho pericial é de suma importância na elaboração da prolatação da sentença de juízo. Então, quer dizer que o perito, então, ele pode atuar tanto judicialmente como extrajudicialmente? Pode sim. Porém, vale um ressalto que a significância do trabalho é a mesma, tendo em vista a previsão na lei que caracteriza o exercício profissional. Isso vai depender de cada atuação, de cada profissão, de cada regulamentação, na verdade. E como é a área de atuação desse profissional? Bom, o profissional, ele pode atuar, que vai diferenciar, na verdade, é qual a profissão regulamentada que ele tem, né? que ele exerce. Ele pode atuar em um ou mais tribunais, como, por exemplo, a Justiça Estadual, que é a Justiça Comum, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho. Pode acontecer também, no decorrer do exercício profissional, que ele possa atuar, evidentemente, em mais de uma comarca. Após o advento aí da pandemia, nós tivemos uma concentração maior de situações de nomeações do ponto de vista online, né, do ponto de vista da atuação eletrônica, e isso tem causado o quê? A gente tem percebido que
essas nomeações têm sido em diversas comarcas, tanto faz, pode ser observado o seguinte, pode ser comarca daqui, tanto do estado do Rio Grande do Norte, eu posso estar atuando aqui no Rio Grande do Norte, como também atuar no outro estado, como por exemplo São Paulo, Rio, Paraná, que é onde é possível fazer essa atuação, né? É possível participar, esclarecer em várias situações. Né? Então quer dizer que atuando judicialmente, de forma geral, todas as profissões elas podem então ter seus peritos? Sim, podem sim. Por exemplo, o perito economista atua nessa questão, em matérias e objetos relacionados à parte financeira, tributária e outras coisas mais, e outros temas. A perícia médica, por exemplo, na Justiça Federal, você tem uma incidência maior de perícias médicas, perícias relacionadas, por exemplo, à área de engenharia, que é a parte de segurança do trabalho, você tem ali os engenheiros que atuam nessa área. Então, cada profissão regulamentada possui ali, o profissional de cada profissão regulamentada tem as suas prerrogativas contidas na legislação da regulamentação da profissão. Então, no caso, a exigência para ser perito é, então, ter uma qualificação técnica? Qualificação técnica que pode vinculada a um conselho de classe. É bom deixar bem claro isso. Você tem o profissional que se dispõe a periciar, ele tem que necessariamente estar vinculado a um conselho de classe. Porque é feito um cadastro prévio, um credenciamento prévio junto à Justiça e homologado posteriormente, caso o profissional realmente atenda os pressupostos do credenciamento. Então quer dizer que para ser perito judicial não precisa então fazer concurso público, porque quando a gente fala na justiça, né, nos tribunais, nos fóruns, os servidores logo nos remete, né, a ideia de concursados. Então quer dizer que para ser perito, o perito judicial ele não é um servidor público, ele não precisa de concurso. Ele no caso faz esse credenciamento, é assim? Exatamente. O perito judicial ele não necessita para tanto realizar concurso público. O que ele precisa, na verdade, é ter um registro no Conselho de Classe, onde ele possa, a partir do objeto da regulamentação da profissão dele, atuar dentro daquela área, a qual rege a lei da sua profissão. Cleudo, a gente falou um pouco sobre a perícia judicial. Falando agora um pouco sobre a perícia extrajudicial. Na sua opinião, qual a importância de se contratar o trabalho do perito antes de submeter, né, aquele conflito à justiça? Antes de entrar na justiça, pedindo talvez o que eu acho ser meu direito, qual a importância de contratar um profissional perito? A perícia é uma peça de suma importância e decisiva, né, dentro de um processo judicial. De modo que a contratação de um perito, ou em outras palavras, de um assistente técnico, que naquele momento você está exercendo como assistente técnico, que a parte interessada está lhe contratando para elaborar um laudo para defender seus interesses ali, antes mesmo de haver um ajuizamento. E é de suma importância, porque o laudo produzido, antes da parte interessada buscar um advogado, por exemplo, para buscar esse direito, já será juntada à petição inicial aquela prova que, ao chegar nas mãos do juiz, a própria petição já estará bem fundamentada, bem embasada no sentido de que o profissional do ramo do direito possa ganhar tempo, né? No sentido de defender os interesses do seu cliente, do interessado. Pois é, uma das grandes problemáticas da justiça, né, o que a população no geral reclama, é muitas vezes sobre essa demora, né, no resultado, no caso, nas decisões. Então, quer dizer que quando você já aciona a justiça, né, quando o advogado, então, ele protocola uma ação já embasado ali com essas provas, com o parecer técnico de um perito sobre aquele determinado problema, já então seria mais, digamos, mais rápido. A ação ela correria com mais facilidade, correria mais rápido, porque você já está embasando aquela ação com provas, enquanto, caso isso não fosse feito, o juiz ainda iria providenciar essa perícia. Em algumas situações, em algumas lides,
a inserção do laudo pericial prévio, contratado pela parte, ele se faz de fundamental importância. Porque, na medida que o advogado recebe a demanda do interessado e que ele contrata já um perito para fazer o laudo pericial, ele vai juntar nos autos e, consequentemente, ele já vai fazer uma petição com a prova na mão, né? Juntada. Ou seja, é um ganho de tempo e uma perspectiva exitosa importante. Naclildo, para a gente fechar esse bloco, o perito economista, quais as áreas mais comuns que ele atua? O perito economista, basicamente, ele atua na parte econômico-financeira, tributária, tem várias subsituações que o perito economista pode atuar. Cálculos financeiros, trabalhistas, previdenciários, fiscais, o próprio planejamento tributário, que hoje está, haja vista a incidência tributária altíssima praticada no Brasil, o planejamento tributário hoje é uma peça fundamental para a economia fiscal, nas empresas principalmente, né? Então, nós sempre aconselhamos que esse planejamento seja feito para que, ao longo dos 12 meses do exercício, haja uma economia fiscal importante, tendo em vista que uma escolha fiscal, de um regime fiscal indevido, vai provocar uma sobrevalorização da cobrança dos impostos compulsórios, né? Obrigatórios. Naclildo, a gente vai fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais sobre a perícia judicial e discutindo também alguns temas aqui. Então não sai daí, porque a gente volta já. Os heróis da Marinha sempre estiveram presentes, garantindo nossa soberania, defendendo a Amazônia Azul, atuando em missões de paz pelo mundo, cuidando do nosso povo, mantendo a presença brasileira na Antártica. Estaremos sempre aqui, defendendo o nosso Brasil. Junho, data magna da Marinha. Heróis de sempre. Estamos de volta com o Cidadania, conversando hoje sobre perícia judicial, perícia extrajudicial, sobre diversos temas que envolvem esse assunto. E para tirar nossas dúvidas e debater conosco, estamos trazendo aqui nos nossos estúdios Naclildo Charles, que é economista, é também especialista em planejamento tributário e perito credenciado em diversos estados. Bom, Naclildo, nós falamos no bloco anterior um pouco sobre essa parte mais conceitual, né, sobre o que é o perito, a função, como ele atua, as áreas de atuação. Mas agora, nesse bloco, a gente vai discutir um pouco sobre um tema bastante delicado que tem bagunçado aí um pouco os tribunais do nosso país, né? Tem aí levantado algumas discussões que é sobre algumas tarifas, que é a TUSD e TUST. Você pode explicar para a gente o que são essas siglas? São siglas polêmicas, tem causado uma polêmica, uma polêmica grande, porque tendo em vista, são tarifas que estão sendo consideradas inconstitucionais, né? O que seria a TUSD? A TUST é a chamada tarifa de uso de sistema de transmissão e a TUSD é a tarifa de uso de sistema de distribuição. No caso, aqui, de energia elétrica, né? Então, por que a polêmica? A polêmica é a seguinte situação, que o próprio STJ, o Superior Tribunal de Justiça, possui vários precedentes majoritários com relação à incidência do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, intermunicipais, interestaduais e de comunicação. As federações, os estados e o Distrito Federal estão incidindo o ICMS sobre essas tarifas. Então, isso tem causado uma polêmica importante. Para se cobrar imposto, se faz necessário um fato gerador, não é? Então, como o ICMS é o imposto estadual,
só replicando o que falei, está sendo cobrado sobre essas tarifas. E isso tem sido motivo de muita polêmica, né? Tendo em vista que o STJ é o guardião das leis federais, né? E o STF é o guardião da Constituição. Então, essas lides estão sendo, esses precedentes estão acontecendo e está gerando muita polêmica, essa cobrança indevida, né? Como então que essas tarifas elas incidem na nossa conta de energia elétrica? É cobrado uma porcentagem em cima do consumo, é isso? Né? Isso, cada federação tem a sua alíquota de incidência. Então, para que o contribuinte, no caso o consumidor, a unidade consumidora, saiba os valores que estão sendo incididos ali, se faz necessário a busca de um levantamento desses valores dos últimos 5 anos, que cada unidade consumidora, seja ela pessoa física ou jurídica. Então, o que a gente pode precisar melhor é que quanto maior o nível de consumo da unidade consumidora, maior a incidência desse imposto em relação a essas tarifas, o TUSD e o TUST. É como, por exemplo, na nossa conta de água, né? Sempre vem também aquela porcentagem proporcional da taxa de esgoto, né? Quanto maior o consumo de água, também aumenta proporcionalmente essa taxa do esgoto. Então, também é assim, essas duas tarifas, elas incidem sobre o valor do nosso consumo. E qual é a problemática, então, que tem chegado ao STJ? As pessoas estão questionando essa incidência, é isso? Exatamente. Entenda bem. É preciso entender, é preciso reparar bem o seguinte ponto. Você tem duas tarifas, uma de transmissão e a outra de distribuição. A trajetória dessa energia elétrica, ela se dá da seguinte maneira. Ela é gerada nas usinas, né? E das usinas elas são redirecionadas para as torres dos municípios. Então, o destino final é o contribuinte. Então, não há que se pensar na incidência do ICMS, porque não está tendo ali um transporte em si, um transporte onde o imposto ICMS possa incidir, não é? Então, é essa polêmica que os próprios tribunais têm entendido que não afastando essa cobrança do ICMS no que pertine a essas tarifas de transmissão e distribuição. Ou seja, para incidir imposto, é a circulação de mercadorias e serviços. Se a energia elétrica sai da usina para o contribuinte residencial ou comercial, torna-se, ao meu ver, inviável a cobrança pelas federações desse imposto. Então, a grande polêmica, até o presente momento, é essa, que a gente pode esclarecer para a sociedade, nesse sentido. O STJ, então, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele tem entendido, então, que esse custo seria para ser suportado pelas empresas e não pelo consumidor? Perfeitamente. Esse custo de transmissão e distribuição, eles devem ser suportados até que se chegue no consumidor final. O consumidor, o contribuinte, não pode pagar por uma situação que ele ainda não usou, ou seja, no transporte dessa energia elétrica. Ele tem que pagar quando essa energia elétrica chega na unidade consumidora, que é a sua residência, ou mesmo o seu estabelecimento comercial. Então, isso, ao meu ver, descaracterizaria a incidência da cobrança do imposto pelas federações, né? Nacleildo, basicamente todos nós temos acesso à energia, temos a nossa conta de energia. Infelizmente, apenas aquelas pessoas que não possuem uma residência formal, né, mas basicamente a grande maioria da população reside em uma moradia, tem acesso à energia elétrica.
Então, para quem está nos assistindo e ficou com dúvidas sobre esse assunto, eu queria que você explicasse o seguinte: qual atitude essa pessoa deve tomar para analisar essa situação? Inicialmente, qual profissional eu devo procurar? Qual atitude eu devo tomar? Bom, com base na indagação feita anteriormente, sobre o que o economista pode fazer em relação a essa situação, percebe-se que o economista é o profissional mais adequado para se buscar o levantamento desses valores, dessa cobrança indevida, da quantificação dos valores cobrados indevidamente. Então, a atitude que deve ser tomada com relação ao contribuinte, consumidor ou unidade consumidora, é procurar um profissional, um economista que possa, a partir do exame da documentação, que são as faturas mensais de cada consumidor desse, examinar e fazer o levantamento dos últimos 60 meses, porque fundamentalmente a incidência é ilegal. E é um tema extremamente relevante, é uma situação preocupante, porque se você for enumerar só dentro do Rio Grande do Norte, nós temos inúmeros, não sei quantos mil clientes, pessoas que têm conta de energia elétrica, todo mundo tem conta de energia elétrica, né? E se faz extremamente necessário a busca de se saber quanto essa unidade consumidora pagou, para que se pleiteie isso judicialmente, com a perspectiva de quê? De buscar essa recuperação fiscal, essa devolução dos valores que foram pagos indevidamente, refletida pelo próprio entendimento dos tribunais. Compreendeu? Então, você que está em casa aí, que tenha interesse realmente em buscar, já se paga tanto imposto no Brasil que ninguém aguenta mais, né? Então, o que nós aconselhamos, Joyce, do ponto de vista técnico, é exatamente a minha sugestão, o que se sugere é isso. Que se busque um profissional, onde ele possa tomar uma atitude, fazer o levantamento fiscal desses valores pagos indevidamente e, por conseguinte, a recuperação desses créditos tributários para se devolver àquele contribuinte que pagou, tanto pessoa física quanto jurídica. Essa é a principal, esse é o ponto fundamental de se buscar essa restituição tributária, fiscal. Bom, Naclildo, o nosso tempo está chegando ao fim. Nosso terceiro bloco está acabando, mas mais uma vez gostaríamos de agradecer a sua participação aqui, conversar conosco sobre esse tema e deixamos as portas abertas para que você possa voltar outras vezes e falar sobre outros temas dentro da perícia, dentro também da economia. Eu que agradeço e com uma grande satisfação estar aqui e agradecer a todos os telespectadores que acompanham o programa Cidadania. Forte abraço. Obrigada, Naclildo. Nosso terceiro bloco está acabando, mas a gente volta ainda para o nosso último bloco com o Dr. Erval Sampaio e Dr. Pietro Medeiros. Não sai daí que a gente volta já. Olá, passageiros! Vocês já ouviram falar da peste suína africana? Uma doença muito contagiosa para nós, suínos, e que pode levar à morte. Ela é causada por um vírus que não faz mal aos humanos, mas que é transmitido aos animais por meio de alimentos, objetos e roupas contaminadas. Por isso, a gente conta com a sua ajuda. Não traga produtos de origem suína de outros países. Peste suína africana. Vamos cuidar para não chegar ao Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Governo Federal, Pátria Mata Brasil. O governo federal, através do Ministério da Cidadania, está disponibilizando mais um canal de atendimento para as famílias em situação de vulnerabilidade no país. É o aplicativo do Cadastro Único. Agora, na palma da sua mão, você poderá acompanhar sua situação, verificar os benefícios que recebe, atualizar informações e acompanhar oportunidades. Tudo isso de maneira simples e rápida. Mas lembre-se, o cadastro de sua família tem que estar sempre atualizado. Ao acessar o aplicativo do Cadastro Único, você poderá consultar seus dados cadastrais, conseguir o comprovante de cadastro e acompanhar os benefícios recebidos por sua família. Com o aplicativo, você poderá receber notificações e informativos muito importantes. E não é só isso.
Você também poderá atualizar o cadastro por meio da confirmação dos dados já cadastrados. Ainda não faz parte do Cadastro Único? Com o novo aplicativo, você poderá realizar o seu pré-cadastramento e passar pelo processo de avaliação complementar. Confira no aplicativo o mapa dos pontos mais próximos de você. Tudo isso para facilitar o seu acesso ao Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. Baixe agora o aplicativo do Cadastro Único, disponível nas plataformas Android e iOS. Para mais informações, acesse o site www.gov.br/CadÚnico. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Cidadania. Nesse bloco, você já sabe, você que nos assiste já conhece, que nós temos aqui nossos quadros, levando sempre mais informação sobre outros temas para você. Então, agora a gente vai direto com o Dr. Pietro Medeiros e o quadro O Povo Quer Saber. Dr. Pietro sempre tem temas interessantes para deixar você sempre bem informado. Vai lá, Pietro. Já estamos com o nosso quadro O Povo Quer Saber aqui na TV Câmara Mossoró, no nosso programa Cidadania, com mais um tema muito importante e muito relevante. O tema de hoje já foi falado bastante no programa, na internet tem vários vídeos sobre esse assunto, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, só essa semana eu recebi 4 mensagens pedindo para falar sobre esse tema, que é relacionado à venda casada. E eu vou te dar aqui um truque para que você não caia mais na venda casada que você não quer. E na venda casada relacionada à garantia estendida. Então, os vendedores estão no seu direito, são treinados para vender. Só que às vezes o consumidor é levado a uma situação e que ele não percebe que ele está adquirindo sem querer, sem o seu consentimento, a questão da, abre aspas, garantia estendida, que na verdade, tecnicamente, não é uma garantia estendida. Então, indo aqui inicialmente para a venda casada, que é algo que é proibido no nosso ordenamento jurídico, imagine que você vai abrir uma conta no banco e por tabela você recebe um cartão de crédito sem você pedir, certo? Imagine que você vai comprar um carro novo, que é muito raro hoje em dia, né? Em uma concessionária, e nessa compra do carro você adquire um seguro que também você não pediu. Isso aí seria a venda casada, que é proibido no nosso ordenamento jurídico, no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 39. Isso é proibido. Mas o que as pessoas estão reclamando bastante é de algumas compras que estão fazendo em determinadas lojas de eletrodomésticos, por exemplo, geladeira, fogão, micro-ondas, airfryer, enfim, equipamentos eletrônicos, e que nessas compras, quando vem a nota fiscal, depois ela chega em casa, ela vai ler, ela vai sentar, vai ler, vai ter lá um seguro. Na verdade, eles chamam de garantia estendida, que na verdade não é uma garantia estendida, é um seguro. Como é que funciona? Quando você compra um produto, você tem 7 dias para devolver. Se você não quiser, você vai lá e devolve. Claro que você tem que justificar ali se foi, rapaz, um tênis aqui não deu no meu pé aqui, enfim, não deu certo, a cor eu pensei que era uma coisa, quando eu abri era outra coisa, a geladeira, aquela não funcionou, mas você tem 7 dias para devolver. Legalmente, através do Código de Defesa do Consumidor, lá do seu artigo 26, legalmente, o fabricante ele tem uma garantia de 90 dias, ele dá uma garantia de 90 dias. Contratualmente, seria 12 meses. Então, eu tenho, juntando aqui os 90 com tudo, eu tenho o prazo legal com o contratual, eu tenho um ano de garantia de um produto. Certo? Eu agora comprei um smartwatch, um relógio inteligente, e deu problema. Estou sem ele aqui, devolvi para garantia. Então, juntando o prazo legal com o prazo contratual, nós temos aí 12 meses. Quando
o vendedor coloca lá na sua compra, abre aspas, a garantia estendida, que não é garantia, porque garantia quem dá é o fabricante, seja a garantia legal, que é 90 dias, seja contratual, que é 12 meses, o que ele está dando ali para você é um contrato de seguro, é um seguro. Se você quiser, não tem problema. Se você quiser esse seguro, além dos 12 meses, você ficar com seu micro-ondas amparado ali por 2 anos, 12 meses relacionados ao prazo legal e contratual e mais 12 pelo seguro que é oferecido pela loja, de forma terceirizada, não tem problema. O problema é quando você compra algo e é dada a informação que você vai ter um seguro de 2 anos dado pela loja, que aí é mentira, isso aí é uma venda casada. Eles ganham comissão para fazer isso aí em cada seguro que é colocado, tá bom? Então, primeira coisa, não é garantia estendida, porque garantia quem dá é o fabricante, seja de 90 dias, seja de 1 ano. O que ele está dando para você é um seguro. Qual é a técnica que você vai usar, que aconteceu comigo há uns 2 anos, em uma loja aqui na minha cidade? O que é que você vai verificar? Quando você vai lá o produto, ele vai dizer assim, olha, o produto aqui, ele é R$180, garantia de 1 ano aqui, mas a gente está aqui com uma promoção que se você pagar R$200, você vai ter aqui um desconto e tal, e sua garantia vai ficar por R$200. Certo? Ou o valor do produto vai ficar por R$200. Na verdade, ele está colocando para você um seguro a mais. Quando você for ao caixa, você for pagar no cartão de crédito, a pessoa vai dizer o seguinte, olha, eu estou com um probleminha aqui na máquina e eu vou precisar passar o cartão 2 vezes. Aí você já tem que ficar atento. Por quê? Porque a primeira passada do cartão é da compra, a segunda separada é do seguro. Então foi assim que eu notei, né? Foi assim que eu notei quando eu fui comprar e quando foi me oferecida essa venda casada, certo? Então, para fechar aqui o nosso vídeo de hoje, se você quiser o seguro, não tem nenhum problema. Se você não quiser e for colocado de forma arteira, de forma subliminar na sua compra, você tem que verificar lá, veja lá quando você for passar o cartão, veja lá na nota fiscal, exija a nota fiscal, um direito do consumidor, exija lá a nota fiscal se está lá o seguro separado, o valor, se está o valor da sua compra. Pergunte ao vendedor a garantia aqui de quanto tempo, ele vai dizer de 2 anos, não, é de 1 ano pelo fabricante, incluído aí o prazo legal e o prazo contratual. Mas se você quiser, a gente vai colocar aqui um seguro a mais, ele custa tantos reais aqui, e você quiser, esse seguro ele vai dar uma cobertura de mais 12 meses. Então o primeiro mito que você tem que ter é que não é garantia estendida. A garantia quem dá é o fabricante. Tranquilo? O que ele vai te dar por fora é um seguro. Então fique atento. Se você quiser adquirir, não tem problema. Eu já adquiri algumas vezes também. Não tem problema. O problema é quando essa venda ela é feita de forma casada, o que é inadmissível perante o nosso ordenamento jurídico, e a compra ela deve ser clara. O consumidor tem que saber o que realmente está comprando. Então, ficamos por aqui com nossa dica de hoje aqui no quadro O Povo Quer Saber. Espero que eu tenha respondido para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Minha dúvida é com relação a descartar a lixa, né? Obrigada, Dr. Pietro Medeiros, sempre participando aqui, informando você. E agora, para finalizar o nosso programa, nós chegamos com o Dr. Erval Sampaio e o quadro Em Pauta. Como eu sempre digo, Dr. Erval, com seu jeito irreverente, com suas opiniões bem formuladas, vem trazendo mais um tema para você. É com você, Erval. Amigos e amigas que acompanham o nosso programa Cidadania na sua TV Câmara Mossoró, né? Que alegria, mais uma participação nossa no quadro Em Pauta, né? Estou devendo, evidentemente, uma participação ao vivo aí com a nossa querida Joyce Carneiro, com toda a turma que tem feito aí
o Cidadania, esse programa diferenciado, né, que leva informações verdadeiramente sobre cidadania, coloca você realmente como partícipe da sociedade com direitos e deveres, né? Pessoal, a gente tem escolhido, né, foi uma opção nossa ao longo, né, dessas participações no quadro em pauta, destacar esses temas mais coletivos, esses temas mais ligados, em especial às eleições 2022, né? E não vai ser diferente, né, nessa nossa participação, né? Eu vou me referir agora, vocês devem ter ouvido falar, né? A emenda constitucional número 111, né? Tão propalada, né, em meio aí à mudança, inclusive, do chamado Código Eleitoral, que aí sim nós vamos ter inovações um pouco mais profundas, um pouco mais substanciais, né? Eu sempre tenho criticado, né, e vou sempre bater nessa tecla, né, de que realmente os legisladores têm essa mania para mim feia, né, de mudar a cada ano antes da eleição, né, as regras, sempre com aquele viés de se manter no poder, né? É mini reforma, é reforma, onde verdadeiramente ninguém tem reforma, nem mesmo mini reforma. Nós não temos alterações substanciais, em especial no próprio sistema político. E aí, mais uma vez, a gente teve alterações de ordem constitucional, de ordem legal, para as eleições de 2022. E hoje eu escolhi falar, evidentemente, da emenda constitucional número 111, ou seja, nós aumentamos, né, ou melhor, nós emendamos a Constituição, né, mexemos em algo que inclusive tem um processo de confecção bem mais rígido, né, mas na mesma linha que eu tenho feito, né, que eu tenho batido na tecla de manutenção do poder pelo poder. Até um textozinho nosso que foi divulgado, né, na coluna que a gente tem, que nós inauguramos há 2 semanas, né, no portal TCM, não é? A gente falou, né, fez a pergunta, vale tudo na pré-campanha? A gente vai até voltar a esse tema aqui, né? A gente já tratou de pré-campanha, mas vamos esmiuçar aqui esse tema. Mas a linha é a mesma. Veja, a emenda constitucional 111, ela tocou, vou fazer questão, inclusive, de ler o que estabelece o próprio caput da lei. Ela alterou a Constituição Federal para disciplinar. Primeiro, interessante esse aspecto, mas não mexe em nada. A possibilidade de consultas populares concomitantes às eleições municipais. Ou seja, nós vamos ter eleição municipal e aí os temas que forem aprovados na Casa do Povo, né, na Câmara Municipal, e enviados à Justiça Eleitoral para que dê tempo à logística 90 dias antes, nós vamos também submeter, né, essa consulta ao eleitorado, né? Então é interessante, eu acho muito legal isso. Mexemos na fidelidade partidária, eu achei legal também, porque toda vida que a própria lei toca na fidelidade partidária e não o Tribunal Superior Eleitoral, eu particularmente gosto. Então foi tocado nisso, né? Inclusive a possibilidade daquele que sai do partido que venceu a eleição, deputado federal, estadual ou vereador, e aí ele sai do partido, o próprio partido pode anuir, não mexe na questão dos recursos, né, que tudo gira em torno desses fundos, né, os fundos partidários, vamos falar já de fundo também, e também uma justa causa, né, aceita por lei. Alterou, né, foi e voltou, é impressionante, a gente fez uma emenda para alterar a data de posse, né, dos governadores e presidente da República, só valendo para as eleições de 2026, né, presidente da República 5 de janeiro, até para que os governadores participem da do presidente, depois cada um dos governadores participe da sua posse, né, no dia 6 de janeiro. Eu acho interessante, no meio, né, ali do Réveillon é complicado. E talvez a alteração mais interessante, né, a questão da mudança da distribuição dos recursos, tanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, aumentou, né, consideravelmente, se somar tudo com a compensação que eu falei da propaganda, né, partidária, chega a 7 bilhões, e do próprio funcionamento, né, do fundo, o recurso do fundo partidário também. Qual foi uma mudança interessante? É um estímulo às candidaturas femininas. Agora não é um grande estímulo. Se o partido político trouxer, já valendo agora, candidaturas verdadeiramente femininas, não fictícias, fizer uma nominata boa, já valendo agora, né?
e os votos forem dados para a mulher, ou seja, estimulando, né, que realmente o partido coloque as mulheres, cumpra essas cotas, os votos dados às candidaturas femininas para fim de distribuição será contado em dobro. É muito interessante, né, essa mudança. Eu finalizo até com a própria leitura do dispositivo. É muito legal. Não é uma grande mudança, né, para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. Os votos dados às candidatas mulheres ou a candidatos negros, então estímulos a essas candidaturas para a Câmara de Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030, então tem um marco temporal, serão contados em dobro, ou seja, é interessante. A contagem em dobros aqui se refere ao CAP, somente se aplica uma única vez, claro, né? Não poderia, né, evidentemente, ser diferente, ok? Valeu, pessoal, até a próxima semana. Obrigada, doutor Erval Sampaio, e obrigada a você que ficou aqui conosco neste programa de hoje. Lembro a você que nossos programas anteriores estão sempre reprisando na programação da TV Câmara e convido você a permanecer aqui com a gente na nossa programação. Até a próxima quinta-feira em mais um programa inédito Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Até mais!